Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar DGE, hoje dedicado ao tema As salas de aula como comunidades de aprendizagem, práticas de trabalho cooperativo. Para falar sobre este tema, convidámos a professora doutora Ariana Cosme, professora na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, onde coordena mestrados, cursos de pós-graduação e formação contínua de professores. Sendo doutorada em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, integra a coordenação do Observatório de Vida das Escolas e do Programa de Mentoria. É, além disso, perita externa, ou amiga crítica, como lhe quisermos chamar, de escolas inseridas em territórios socialmente desfavorecidos, as escolas STAPE. Além disso, é avaliadora na IGEC, na avaliação externa de agrupamentos de escolas, e finalmente é associada do movimento da Escola Moderna Portuguesa. Bem-vinda à DGE, obrigada por ter aceitado o nosso convite para dinamizar mais este webinar. E passo a palavra para iniciarmos então esta breve conversa. Muito obrigada, espero que possa ser útil. Sou sobretudo uma professora que pensa a sua sala de aula a partir do que são as necessidades dos seus alunos e é isso que espero, enfim, poder trazer hoje nesta conversa que vamos iniciar. Sim. Quando pensamos hoje nos desafios que a escola nos traz, temos consciência que está resolvido um dos maiores, que era trazer os alunos todos à escola. Costumo usar as palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade para dizer que, de verdade, se é triste ver que eles ainda não estão na escola, mais triste ainda é vê-los na escola, mas a fazer coisas absolutamente inúteis. Este é, neste momento, o grande desafio da escola no mundo e da escola também em Portugal. Tornar significativo aquilo que aqui se faz, o que aqui se produz. Eu não digo que foi fácil o desafio de termos todos os alunos matriculados. A nossa taxa de abandono, felizmente, começa a ser residual e bem localizada, mas há ainda uma tarefa muito grande pela frente, que é preciso abraçar com grande profissionalismo, grande entrega e grande sentido de maturidade pedagógica, que é tornar o que se faz na escola realmente útil para aquilo que é hoje a prática da cidadania democrática, aquilo que um país como nós, na Europa, precisa de ver como oportunidade na escola. E é essa a proposta de trabalho hoje aqui. Portanto, vai-nos falar em particular da transformação da sala de aula numa comunidade de aprendizagem e de que forma é que o trabalho cooperativo se insere numa escola diferente, que respeita os tempos e os espaços de cada aluno e promove o seu sucesso individual e o conjunto, não é, da turma. Que pressupostos são estes? O que é alguém que quer trabalhar desta forma deve ter em conta? Que tipo de escola é esta? De verdade, as exigências são essas bem que sistematizou. Trata-se de pensar a sala de aula como uma oportunidade de gerir e de pensar de outra forma o tempo, o espaço e as atividades que ali se decorre. Se nos mantivermos situados num paradigma instrutivo, numa lógica de ensino simultâneo, em que a sala de aula continua organizada como se de um espaço de competição se tratasse, nós percebemos que a função da escola é selecionar alunos e, portanto, esta seleção é feita a partir da competição entre eles. Um aluno é tão mais bem-sucedido quanto pior-sucedidos são os seus colegas. Isto é uma contradição com o nosso texto da Lei de Base do Sistema Educativo, com aquilo que são os princípios orientadores dos projetos educativos da maior parte dos agrupamentos, que falam de prática solidária, de cidadania, etc, etc. E depois tornam o sucesso dos alunos dependente do insucesso dos outros. A minha escola está melhor no ranking, quanto pior estão as outras. Esta estrutura competitiva de pensar a sala de aula impede o tal desenvolvimento pessoal e social que a Fátima falava também, e isso implica pensar de outra maneira o que acontece na sala, logo a partir da missão do ensinar. Numa estrutura competitiva de lógica de ensino tradicional, de formato escolar tradicional, pensa-se que o trabalho de ensinar é uma tarefa exclusiva dos professores. Aqui o que se propõe é que a ação de ensinar não se circunscreva unicamente à função do professor. Na verdade, aprendemos uns com os outros e aprendemos com todas as oportunidades que a escola, enquanto comunidade, nos traz. Aprendemos com os amigos, com as famílias, com os colegas da sala do lado, com os funcionários da sala, com os recursos, com os materiais que a oportunidade do agrupamento nos traz. Nós estamos a falar
de pensar que ensinar não se reduz ao ato de debitar informação numa lógica, como eu dizia, de ensino simultâneo, de ensinar tudo a todos, como se de um só se tratasse. E em que o aluno é um receptor, um mero receptor de conhecimento. Se eu entender que o aluno é um mero receptor de conhecimento, não tem sentido falarmos de práticas colaborativas nem cooperativas. Elas aparecem como uma ação de decoração, mas não de autenticidade. Quando eu penso que o aluno é construtor da sua aprendizagem, eu percebo que para construir todos somos poucos. E aí os colegas, a cooperação, a colaboração. Portanto, todo o grupo passa a ser relevante. Essa construção de que ele é também responsável. Abandonamos a lógica de que os alunos aprendem porque o professor ensina. Não, eles aprendem porque eles constroem a aprendizagem a partir destas possibilidades que uma organização escolar, a partir do entendimento da comunidade de aprendizagem, em meu entender, e no entender de tantos de nós professores que constrói, enfim, um cotidiano diferente na escola, tem vindo a trazer para o debate também em Portugal. Portanto, como é que podemos tornar uma sala de aula tradicional, e aqui focando-nos um bocadinho naquilo que são as opções que o professor faz no seu dia-a-dia, envolvendo mais ou menos os alunos e outros elementos da comunidade, como é que podemos tornar uma sala de aula tradicional numa comunidade real, uma real comunidade de aprendizagem? Rompendo com a escola tradicional, rompendo com a sala de aula. Não é possível conciliar. Eu ouvia há muito pouco tempo o professor António Novo dizer que vivemos hoje o grande desafio de romper, e ele dizia, não é, de forma clara, de forma determinante, com o modelo tradicional. O formato escolar, em que o tempo e o espaço pedagógico desenhados a pensar no aluno, mas a partir de fora do aluno, hoje precisa de ser, como ele dizia, as palavras são dele, radicalmente posto de lado. É preciso pensar a sala de aula de outra forma. Falávamos disto a propósito dos 100 anos de comemoração da publicação do livro de John Dewey, Democracia e Educação. E falávamos desta importância de mudar, de romper radicalmente com a escola tradicional, portanto, com a sala de aula tradicional. Portanto, trata-se de a fazer, de verdade, passado. E construir uma outra oportunidade. Estamos a falar de uma oportunidade que não manda para os outros aquilo que é a nossa responsabilidade, que é da construção do ambiente educativo produtivo, produtor de significados, produtor, sobretudo, de inclusão, mas de grande democraticidade, onde a voz de todos é relevante, onde a opinião de todos é importante, onde nenhum sabe mais que o outro, sabe coisas diferentes. Trata-se de, como eu dizia, romper com esta lógica competitiva que marca a escola tradicional, a sala de aula tradicional, dizendo ele não aprende, o problema é dele, não sou eu que não aprendo, eu aprendo bem. Quase sempre aprendo a partir da segurança de uma família estruturada, de um ambiente educativo, de uma escola situada numa zona da cidade que lhe traz o conforto dos recursos. Porque normalmente o que não aprende está situado na periferia da cidade, na periferia do agrupamento, na periferia da turma enxutada para canto e que passa mais ou menos invisível a partir do princípio de que o problema não é do nosso lado. Portanto, o problema é deles. Trata-se de romper, como eu dizia, radicalmente com este modelo e perceber que quando um não aprende estamos todos mais pobres. E quando um aprende mais devagar na sala, esse é um problema de todos na sala. Professores, pais, não é um problema o 6º F. Se o 6º F for a turma que está mais atrasada e que acumula repetências, o 6º F é um problema de toda a escola, de toda a comunidade. Não é só do grupo de professores a quem foi atribuído. Ele tem que ser chamado à centralidade das nossas preocupações, porque nós somos, enquanto agrupamento, enquanto escola, uma comunidade que aprende juntas. E essa seria a grande transformação. Tentar corromper com a ideia de que um conselho de turma se preocupa apenas com a sua turma e, no fundo, pensar que todos os alunos da escola são meus alunos, independentemente de estarem ou não na turma em que eu leciono. Isso mesmo. É a construção de um coletivo forte, de um coletivo solidário. Em recursos humanos há aqui uma panóplia de potencialidades, não é? Porque, em termos de organização até da própria escola e da gestão das pessoas que fazem parte da escola, dos saberes que têm, que podem ser mobilizados para apoiar turmas em que aquele professor nem sequer
Age diretamente. Ou faz parte da tua função? Concordo inteiramente. Temos vindo a ter excelentes experiências ao longo dos anos desse tipo de trabalho. Do trabalho cooperativo entre adultos, entre professores, entre técnicos, professores e técnicos, e junto com os seus alunos promovem práticas diferenciadas de trabalho. Nos tapes que acompanho e nos outros de que vou tendo conhecimento, há também expressão de muitas práticas como essas. Se me lembrar, se mobilizarmos o que tem sido a experiência de algumas escolas que têm PCAs, percursos curriculares alternativos, vemos que a original proposta e muito inspiradora proposta de organização do tempo escolar de outra matriz, sugere, evidentemente, outra possibilidade de aprender, mais real. Como na vida, de uma forma colaborante e cooperante, aparecem os saberes, aparecem os contributos, aparecem os recursos. E a disciplina de História não é mais uma. É a disciplina que naquele momento é precisa ser chamada para construir a oportunidade de aprendizagem. Acredito que este desafio de pensar de forma mais integrada, como dizia, a aprendizagem de todos, pode ser esta possibilidade da construção da comunidade de aprendizagem. Penso naturalmente nas salas que conheço mais, como professora associada do movimento da Escola Moderna. Assisto ao trabalho desenvolvido do Jardim de Infância à Universidade, com tantos professores que foram construindo esta relação. Uma relação em que a sala torna central a importância de todos aprendermos uns com os outros. Falamos, evidentemente, da função social da aprendizagem. Aprendemos porque somos gente, e somos gente de bem, e o princípio da sala de aula tem que ser um princípio de natureza ética. E eu não posso estar feliz porque estou a aprender tudo e os outros não aprender nada. Exatamente. Não aprendam, não é bem sucedido. Estamos a falar de mudar radicalmente a forma como pensamos a sala, Fátima, claro que estamos, não é? O tempo escolar, o espaço escolar, mas sobretudo estamos a pensar de mudar radicalmente a forma como entendemos o aluno no ato do processo educativo. E o papel que assume na sua aprendizagem e na aprendizagem dos seus colegas. Exatamente. Há pouco eu referi aquela questão o exemplo de um professor que pode cooperar com os colegas, independentemente de ser ou não parte de um conselho de turma. A mesma coisa se aplica ao aluno. Exatamente. Que pode, de alguma forma, apoiar os colegas e ser apoiado por eles, porque quando explicamos algo a alguém também ficamos a conhecer melhor. É essa dinâmica. O conhecimento que mobilizamos, não é? É isso mesmo. Todos ganhamos, Todos ganhamos. É sempre a partir deste princípio, e Vygotsky torna isso para mim muito claro. É quem ajuda a clarificar, de facto. Nós temos consciência que todas as aprendizagens são pessoais. É a Mariazinha que aprende, é o Manel, é o Rui, é a Ariana, é a Fátima. As aprendizagens são pessoais. Agora, nós não aprendemos sozinhos. Nós aprendemos a partir da oportunidade que a sala de aula, que o trabalho, que a proposta da disciplina, que a proposta do grupo, que a proposta do parque pedagógico, e elas são múltiplas, que a proposta da biblioteca, que a proposta de um trabalho do desporto escolar. Vejam, todas estas valências são chamadas a construir este coletivo de aprendizagem. É verdade que elas são pessoais, somos nós que aprendemos, mas aprendemos nesta oportunidade de relação com o outro. E, portanto, a colaboração, a cooperação, as práticas cooperativas passam a ser, né, ferramenta de informação que é larga a nossa. Não é? Dá mais trabalho pensarmos com os outros, porque nos obriga a ouvir os outros. Dá mais trabalho, obriga-nos a perder tempo. Mas sozinhos pensamos pior do que... Investir tempo, no fundo. Mas sozinhos pensamos pior do que quando estamos com outros. Agora, o Sartre dizia que o inferno são os outros, não é? Nesta relação, de facto, se eu pensar numa solução cómoda para trabalhar, é à noite, sossegada, que sozinha. Mas este sossegado, sozinho à noite, tem um preço. E o preço é pensar pior, porque sozinhos pensamos pior do que com os outros. Então, trata-se de trazer esta importação de coerência para a sala de aula, não é? Quando falamos de práticas colaborativas e cooperativas, às vezes uma leitura apressada traz-nos esta ideia de que então vamos nos submeter ao grupo, não é? Então agora o que vai imperar é o grupo. Não, eu não estou a falar de uma imposição do grupo, estou a falar do grupo como uma oportunidade, não é? E às vezes, quando montamos depois os dispositivos na sala de aula, nas escolas a que acompanho, os professores têm muito medo de dizer, então, esta dimensão do pessoal, esta dimensão do aluno enquanto, enfim, responsável pelo seu trajetório, desaparece face ao grupo.
Não é disso que se trata. Trata-se de pensar o grupo como um agente que também, enquanto grupo, beneficia da inserção da comunidade de aprendizagem, mas o grupo que é constituído... Mas não se trata de apagar as marcas pessoais. Não se trata de apagar o individual. Quando falamos de colaboração, nós não estamos a falar de apagar o individual. Estamos a falar de espaços individuais de trabalho, de reflexão, de participação, continuam a existir e depois há espaços de... E que são uma oportunidade para se crescer na excelência. Às vezes os professores falam deste receio que têm, mas então a excelência vai desaparecer no momento em que eu espero pelo grupo. Não há ninguém que espera. A excelência também ela é potenciada a partir da oportunidade que o grupo me dá de eu perceber como outros aprendem. E, portanto, eu próprio me vou especializando. Portanto, os bons alunos serão imparáveis, os alunos que aprendem mais devagar beneficiarão desta caminhada que os bons alunos trazem, mas os bons alunos aprenderão que há outros ritmos, que há outras formas, que há outras linguagens, são dos seus colegas, que numa estrutura competitiva, por exemplo, não são valorizados como interlocutores qualificados. Sem dúvida que sim. Como é que podemos então organizar ou pensar a sala de aula? Eu vou começar a chamar espaço de aprendizagem, porque não tem que ser necessariamente uma sala, não é? Pode ser em qualquer sítio, a aprendizagem dá-se em qualquer local. Como é que podemos fazê-lo? Que opções podemos tomar para que eu acredito que são infinitas as possibilidades, tantas quantas a capacidade criativa do coletivo da escola. Eu reconheço que há grupos disciplinares que têm, pela natureza da sua formação pedagógica e científica, matrizes mais favoráveis. Há muitos anos que os professores das áreas artísticas trabalham em conjunto. Há muitos anos que os professores de educação física partilham o ginásio com outros professores, com outras turmas, com alunos tão diferentes. Portanto, eu admito os professores de matemática associados à Associação Nacional dos Professores, portanto, estão habituados a práticas desta natureza. E eu admito que há histórias de alguns grupos profissionais de professores que parecem favorecer mais um património construído em torno destas soluções. Mas como ninguém nasce ensinado, né, aprendemos uns com os outros grupos profissionais menos disponíveis na história para aprender estas práticas têm hoje a oportunidade de construir estas práticas de trabalho. Portanto, eu estou a dizer, já há um património construído. Há muitos anos que em muitas escolas deste país, professores, alunos e técnicos têm vindo a construir espaços alternativos de aprendizagem, onde as disciplinas aparecem de forma intradisciplinar e interdisciplinar, onde a sala de aula se dilui e o grupo dos alunos passa a ter outros formatos, quase outro calendário escolar. A Direção-Geral de Educação tem apoiado variedíssimas experiências de inovação pedagógica. Falamos da Escola da Ponte, naturalmente, mas falamos de outras escolas que passaram a repensar de outra forma a unidade, grupo de alunos. Portanto, vamos falá-las de espaço de aprendizagem, concordo consigo, porque em algumas escolas isto passou a ter outros formatos. Vamos chamar de espaços de aprendizagem. Na verdade, o princípio disto tudo é esta reflexão, que é de natureza quase epistemológica, quer dizer, para que quero a escola, para que é que serve a escola hoje, como construir então uma escola que sirva aos desafios dos dois. E isto implica, da parte dos professores, ser capaz de elencar e providenciar uma série de apoios adequados em função daqueles que mais necessitam dos seus apoios. Há alunos que vão caminhar de uma forma mais autónoma, há alunos que vão depender de um apoio tutorial mais presente, de professores, de equipas de professores, de outros colegas, mas aqui a ideia é perceber que a sala de aula ou o espaço não tem que caminhar todo à mesma velocidade. Cada um aprende à medida das suas possibilidades, do seu percurso, daquilo que são as suas relações com o sucesso ou o insucesso que foi tendo na escola, com o tempo de aprender, que é diferente em grupos culturais, de uns para os outros, em níveis etários uns para os outros, mas perceber a grande gestão para a realização disto cabe ao professor. Cabe ao professor, de facto, pensar a sala de aula de uma forma diferente, não para apoiar os seus alunos, mas para chamar os seus alunos à gestão deste trabalho. E aqui é que fará a diferença. Sim, realmente é difícil, mas reconhecendo a dificuldade, como é que podemos tornar a sala de aula como uma comunidade de aprendizagem? A sala, a escola, os espaços
perceber que isto pode ocorrer sobre múltiplos formatos. Aqui vale mesmo a pena sair da caixa, pensar fora da caixa. Perceber que o trabalho de projeto e o projeto vai ajudar a significar de outra forma esta nova forma de pensar a escola. Agora, é preciso que a escola, os grupos de professores, os grupos disciplinares, todas as equipas de gestão intermédia, colaborem no sentido de pensar novas condições para que o trabalho possa acontecer de forma diferente. Naturalmente, tendo a informação ao dispor dos alunos, nós não desvalorizamos a informação. Agora, a formação vai aparecer de muitos formatos. Deixa de ser o manual, a aula expositiva como a única ferramenta a veicular informação. Não, trata-se de pensar variedíssimas formas de fazer chegar a informação aos alunos, disponibilizando a informação de variedíssimas formas, propondo outras soluções, outras leituras do que é o ambiente escolar, do que é o ambiente de aprendizagem, estimulando e provocando os nossos alunos, oferecendo apoio àqueles que mais precisam. Este apoio poder ser feito em grupo, em pares, pelo professor, por outros professores, pelos alunos, mas, sobretudo, interpelando-nos sobre cada trabalho que estamos a fazer. Interpelamos sobre cada momento do que tem sido, que é esta transformação na sala de aula. Pensarmos-nos se é isto que temos que fazer. A voragem dos dias na ação docente, às vezes, impede-nos de parar para fazer esta pergunta-chave, que é: isto que eu estou a fazer com os meus alunos tem sentido? É por aqui o caminho ou é o outro? E estar sempre muito disponível para abraçar novos caminhos. Perceber que nós hoje temos alguns contributos da psicologia, da educação e da aprendizagem que nos podem ajudar a voltar a trazer esta referente. É muito mais efetiva a aprendizagem que se faz com os outros. Eu deixo-vos como slide a sistematização que o Gassler faz sobre como é que aprendemos. E voltar a lembrar que a pior forma de aprender é a leitura solitária, a escuta solitária. Ainda que integrado na sala de aula, ela é solitária, porque são sozinhos. E perceber que a grande percentagem da aprendizagem realizada por nós é quando fazemos as coisas. Por isso a importância do projeto, não é? Portanto, por isso a importância da construção da aprendizagem. Mas, sobretudo, ela fica ainda mais ampliada quando nós explicamos aos outros. Quando nós tornamos claros, por via da comunicação e da apresentação das comunicações, quer formais, quer menos formais, aquilo que foi a nossa construção, aquilo que foi a nossa elaboração. Numa ideia, mesmo para nos despedirmos, numa ideia bem freiriana, de que se é verdade que ninguém ensina nada a ninguém, também é verdade que ninguém aprende sozinho. Este não é um trabalho para fazer sozinho, é um trabalho para aprendermos uns com os outros. Professores uns com os outros, técnicos uns com os outros, famílias com os outros, alunos com os outros. E prova disso é este momento em que aprendemos tanto agora aqui consigo. Muito obrigada por nos ter brindado com esta conversa. Foi um prazer enorme recebê-la aqui na DGE. Espero que tenha sido, e com certeza que sim, que terá sido interessante para os nossos espectadores. E caso vos surja dúvidas, comentários, questões, sugestões, estamos disponíveis para responder através do endereço eletrónico webinar@dge.meg.pt. Mais uma vez, obrigada e até ao próximo webinar DGE. Muito obrigada. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.